bem-vindos ao Professor Faz Escola. Eu me chamo André Luiz e hoje nós iremos fazer a sequência de atividades 1 do volume 2 do livro Aprender Sempre, aulas 1 e 2, que fala sobre comparação de grandezas, turma. Vamos para a primeira questão. Leia cada situação a seguir e faça a comparação entre as grandezas por meio de razão. Antes de começar, turma, a razão é a relação que a gente tem de uma grandeza e outra, tá bom? Então, a gente sempre vai ter a razão entre duas grandezas. Para produzir um produto de limpeza, é preciso 1 colher de bicarbonato de sódio a cada 3 litros de água. Poxa, como a gente faz essa razão? Olha, é 1 colher de bicarbonato para 3 litros de água. Então, a gente vai apresentar dessa maneira. 1 para 3. Não é? 1 de bicarbonato para 3 litros de água. Vamos ver nosso próximo exercício. Para realizar um trabalho em grupo, os estudantes foram organizados de tal forma que há 3 meninas e um total de 5 crianças. Poxa, vamos lá, turma. 3 meninas, um total de 5 crianças. Então, a cada 3 meninas, num grupinho de 5 crianças. A gente vai fazer 3 sobre 5. 3 quintos. Essa é a razão. Então, a razão sempre será exposta na forma de fração. E a gente ainda vai ter, então, essa noção, sendo dada uma grandeza em relação à outra. C. Para preparar um copo de leite, é necessário colocar 2 colheres de leite em pó para obter 180 ml de leite. Então, nós temos a razão de 2 para 180. Mas percebam, aqui a gente tem a nossa fração, mas essa fração ela também tem uma equivalência. Se eu dividir o numerador por 2 e o denominador por 2, divido ambos por 2, nós teremos o numerador sendo 1 sobre 90, que 180 dividido por 2. Então, a razão que nós temos aqui é um 90avos. Já aqui, pessoal, no exercício 2, está assim. Rotação por estações. Estudantes, para a realização dessa atividade, vocês precisarão estar em grupos de trabalho. Nesses grupos, vocês irão pesquisar os temas que são propostos em cada item e criar situações-problemas sobre o tema de pesquisa, com comentários e correção. A ideia é que vocês, em grupos, pesquisem cada um dos assuntos, respeitando o tempo destinado a cada etapa, sendo 10 minutos para a primeira etapa, retomando as ideias de razão, 10 minutos para a segunda etapa, retomando as ideias de proporcionalidade e 10 minutos para a terceira etapa, porcentagem como razão. Fiquem atentos, pois o professor indicará por qual assunto vocês devem conversar e bom trabalho. Turma, aqui quando nós fizemos a sala de aula, ou para você que está assistindo e ainda vai fazer, a ideia é vocês pesquisarem o que cada um daqueles elementos são. Então, no A nós temos assim, retomando as ideias de razão. Pesquise e escreva a seguir em grupo o conceito de razão. Dê exemplos e crie uma situação-problema envolvendo o conceito de razão. Então, aqui peço para vocês, coloquem a resposta aqui para a gente poder analisar. Mas é o seguinte, pessoal, eu vou dar um breve conceito, mas aí eu deixo para vocês um conceito mais elaborado e o exemplo. Então, quando a gente está falando sobre razão, a gente está tendo uma relação entre duas grandezas. Já na B, retomando as ideias de proporção, pesquise e escreva a seguir em grupo o conceito de proporção, dê exemplos e crie uma situação-problema envolvendo o conceito de proporção. Pessoal, então, mesmo esqueminha do A, tá? Poxa, uma noção simples. Proporção é a igualdade entre duas razões. E por último, na C, temos a porcentagem como razão. Pesquise e escreva a seguir em grupo o conceito de porcentagem. Dê exemplos e crie uma situação-problema envolvendo o conceito de porcentagem. Pessoal, porcentagem são todos os números que estão expostos dessa maneira. Então, vou dar um exemplo. Nós temos aqui 40%. Mas a palavra porcentagem, é por 100. Então, 40% daquela maneira é a mesma coisa que 40 centésimos. Então, notem, eu tenho que ter uma razão em que o denominador seja 100. Então, um exemplo rapidinho aqui, vou até burlar aqui, pessoal. Então, eu tenho aqui, 3 quintos.
3/5 não está exposto na forma de porcentagem. Mas se eu multiplicar o denominador por 20, eu vou conseguir ter um denominador 100. Como eu multipliquei o denominador, eu devo fazer a mesma multiplicação no numerador. Então, vezes 20, que vai dar 60. Percebam, acabei de mostrar para vocês que 3/5 é a mesma coisa que 60%. E a gente usa muito esse conceito, tá bom, pessoal? Vamos para a próxima questão. Com base no que você realizou na atividade anterior, determine a razão entre 12 e 72. Pô, pessoal, a razão a gente sempre vai colocá-la exposta em forma da fração, da forma que é lida, da esquerda para a direita. Então, nós teremos aqui, ó, a razão de 12 e 72. 12 sobre 72. Nós temos aqui fração equivalente. Se eu dividir o numerador e o denominador por 12, vou fazer essa divisão agora, nós teremos 12 dividido por 12 vai dar 1, e 72 dividido por 12 vai dar 6. Então, a razão entre 12 e 72 é 1/6. Na B, a razão entre meio e 5. Primeira coisa, meio eu posso escrever dessa maneira. Porque meio tem essa forma de fração. A gente viu na forma decimal e a gente está usando agora a forma de fração. E eu vou colocar na fração. Então vai ser meio sobre 5. Mas aí perceba, pessoal, que a gente tem uma regrinha, que é a seguinte. Quando nós temos fração no numerador ou denominador, a gente pode transformar o outro que não esteja na forma de fração. Então a gente vai deixar o 5 como 5. Numerador e denominador 1. E a gente vai fazer a resolução dessa divisão. Só que para resolver é o seguinte, nós iremos multiplicar os externos e os meios. Primeiro eu vou multiplicar os externos. 1 vezes 1 vai dar 1. Esse 1 passa a ser o numerador. E aí eu vou multiplicar, pessoal, os meios. 2 vezes 5, que vai dar 10. Vejam, a gente agora tem uma fração, única fração, a gente fez a divisão daquelas frações que tínhamos, e temos agora a razão, que é 1/10. Então, a razão entre 0,5 e 5 é 1/10. C, pessoal, 1 e 0,24, ou 24 centésimos negativo. Eu posso transformar 0,24 em fração. Eu posso fazer o seguinte, eu vou contar a quantidade de números que eu tenho após a vírgula e eu vou colocar essa quantidade de números em zeros aparecendo no denominador. A gente coloca o 1 e coloca os zeros. E nós vamos colocar o 24. E aí, nós iremos fazer o quê? Eu quero transformar isso aqui num número mais simples para a gente poder mexer. Então, a gente vai pegar frações equivalentes. Eu posso dividir 24 por 2. E 100 por 2. Divido por 2. Vai dar 12, 50. Ainda tem uma equivalência para poder fazer. Vou dividir novamente por 2 os dois elementos. 6 sobre 25. 6/25 avos. Então a gente quer saber, lógico, negativo, né? Então a gente quer saber qual é a razão de 1 e negativo 6/25 avos. Vamos colocar aqui então, pessoal, 1 sobre menos 6/25. Aí, a gente tem um numerador que é o número inteiro. Então, a gente vai deixar ele na forma de fração. Então, fração. Percebam, a gente está na mesma regrinha anterior. Vou multiplicar os meios e vou multiplicar os extremos. 1 vezes 25 dá 25. 1 vezes 6 dá 6. O sinal que temos aqui é negativo. Então, a razão entre 1 e 24 centésimos negativo é de menos 25 sextos. É dessa maneira que a gente consegue chegar na resposta. Na D, a razão entre 6 minutos e 1 hora. 1 hora. São duas grandezas que elas não estão trabalhando da mesma forma. Eu tenho minutos e eu tenho hora. E ambos medem o tempo. Então é o seguinte, pessoal. 1 hora é igual a 60 minutos. 60 minutos. Isso é
primordial para poder resolver esse tipo de questão. Sempre converter a grandeza para que elas trabalhem em harmonia. E aí é o seguinte, então a gente tem a razão entre 6 minutos e 60 minutos. 6 e 60. Coloquem aqui que a gente vai ter uma fração equivalente. Se eu dividir ambos por 6, nós teremos 1/10. É a razão que temos. E a razão entre o perímetro de um quadrado de lado igual a 5 centímetros e o outro quadrado de lado igual a 6 centímetros. Então eu terei perímetro de 1 e perímetro de 2. Ele quer saber essa razão. Então vai ser, né, P1 sobre P2. Mas o perímetro não é lado mais lado mais lado mais lado e é um quadrado? Se é um quadrado, tem 4 lados. O primeiro tem 5 centímetros cada lado. Então, já que ele tem 4 lados, pessoal, 4 vezes 5, que é igual a 20. O segundo quadrado tem um lado de 6 centímetros. Então, o perímetro será 4 vezes 6. 4 vezes 6, que vai dar 24. Colocando os dados aqui, que a gente acabou de encontrar, 20 sobre 24, nós temos frações equivalentes. Vamos começar por 2. Divido em cima por 2 e divido embaixo por 2, o numerador e o denominador, vai dar 10 dozeavos. Ainda tem mais frações equivalentes, pois eu tenho dois números pares, então eu posso dividir por 2 e dividir por 2 novamente. Terei 5 sextos. Essa é a razão que a gente acabou de encontrar. 4. A partir do que você pesquisou sobre proporção, complete as igualdades de modo a garanti-la. Pessoal, olhem aqui, ó. Qual é a razão que a gente tem aqui? Do 5 para o 25. Quantas vezes o 25 é maior que o 5? 5 vezes. Então, se eu tenho o denominador 5 vezes maior, o numerador também tem que ser 5 vezes maior. Então, nós teremos que 2 vezes 5 dá 10. Agora, vamos notar aqui na B. 1,5 para 3. 7,5. 1,5 para 3 é o dobro. Então, a gente teve aqui, o dobro. Então, aqui no denominador, também vamos colocar o dobro. 2 vezes 7,5 dá 15. Agora, notem o seguinte. Essa daqui é bacana. Nós temos 12 para 21. E aí, nós temos também, pessoal, o x, que eu não sei, né? Que está na incógnita, para 175. Agora, quantas vezes o 21 é maior que o 12? Vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer uma divisão. E essa divisão, o resultado que der, é o resultado que foi multiplicado. Então, 21 dividido por 12. O 12 cabe uma vez dentro do 21. Então, a gente vai fazer aqui. Vai dar 9, o resto. Não quero trabalhar com o resto, vírgula 0. O 12 cabe 7 vezes dentro do 90, pois 7 vezes 12 vai dar 84. 84. Faço subtração, resto 6. Ainda quero continuar essa divisão, coloco mais um zerinho. E aí o 12 cabe 5 vezes dentro do 60. Então nós vamos colocar 60. E eu tenho um resto zero. Então, se eu multiplicar 12 por 1,75, terei 21. Então, para a gente encontrar, eu sei que o x foi multiplicado por 1,75 e deu 175. Então, se eu dividir 175 por 1,75, eu terei o valor de x. Então, vai ser 175 dividido por 1,75. E aí, pessoal, aqui é bacana. Porque notem, a gente tem vírgula no divisor e não temos vírgula no dividendo. Então, para cada vez que eu retiro uma vírgula aqui, eu acrescento um zero no dividendo. Retiro essa vírgula, acrescento um zero. E aí, vejam só, 175 cabe uma vez dentro de 175. 1. Faço a subtração. Vai dar zero. E aí, turma, desce o zero. Quantas vezes 175 cabe dentro do zero? Zero. Desce outro zero. Quantas vezes 175 cabe dentro do zero? Zero.
Então a gente tem que a divisão é 100. Então, na C, o valor de x é 100. Então são 12 centésimos. Na D, olhem a D. O 7 para o 14 tem uma relação que é o dobro, 2 vezes. Então, a gente vai fazer o oposto. Vou dividir 10 por 2. 10 dividido por 2 dá 5. Vejam aqui. 4 para o 10, aqui a gente tem uma relaçãozinha que se eu multiplicar o 4 por 2,5, vai dar 10. Então, se eu dividir 7,5 por 2,5, vai dar 3. Notem, pessoal, que aqui a gente teve que sempre ter esse joguinho, tá? A gente multiplica um, depois divide o outro, sempre dependendo de qual das incógnitas, ou seja, de qual espacinho que a gente não teve preenchido, tá bom? Mas não podemos deixar de esquecer, é um jogo de multiplicação e um jogo de divisão para a gente poder aplicar a razão entre essas grandezas. Exercício 5. Resolva situações e problemas a seguir. Enem 2013. Em um certo teatro, as poltronas são divididas em setores. A figura apresenta a vista do setor 3 desse teatro, no qual as cadeiras escuras estão reservadas e as claras não foram vendidas. Então, no setor 3, aqui que está exposto para a gente, as cadeiras pintadas são reservadas. Vamos ver quantas nós temos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. Então, são 17 cadeiras ou poltronas, né? Que já foram vendidas. Mas eu quero saber o total que tem. Então vamos fazer o seguinte. Vamos contar a quantidade de colunas e a quantidade de linhas e multiplicar entre elas para a gente poder ter essa resposta. Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 colunas. 10. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 fileiras. 7. 10 vezes 7. Então, nós temos um total de 70 cadeiras ao total. Vamos para a pergunta, turma. A razão que representa a quantidade de cadeiras reservadas no setor 3 em relação ao total de cadeiras desse mesmo setor é, reservadas, né, os ingressos vendidos, 17, o total 70. Então, será 17 70avos. Na alternativa A, contemple a resposta. Pessoal, notem que a gente está fazendo uma questão do Enem, que é uma prova muito importante no nosso país, e extremamente tranquila de fazer, com razão. Vamos agora para a nossa última pergunta, que também é do Enem, pessoal. 4 marcas de pão integral apresentam as seguintes concentrações de fibras. Então, a gente tem a massa de fibra por massa de pão. A marca A, 2 gramas de fibras a cada 100 gramas. A massa A tem 2 gramas de fibras a cada 50 gramas de pão. A massa B, 5 gramas de fibras a cada 40 gramas de pão. A marca C, 5 gramas de fibras a cada 100 gramas de pão. E a marca D, 6 gramas de fibras a cada 90 gramas de pão. Recomenda-se a ingestão de pão que possui a maior concentração de fibras. E a marca escolhida será... Em vez de resolver nesse quadro, a gente vai resolver aqui, ó, porque eu já tenho as informações aqui do lado. Pessoal, eu vou deixar todas as razões com denominador 100. Então, ó, marca A, B, C e D. A C está ajudando a gente, porque ó, eu tenho 5 gramas de fibra a cada 100 gramas de pão. Na marca A, eu tenho 2 gramas de fibras a cada 50 gramas de pão. Então, se eu quiser colocar o denominador 100, irei multiplicar por 2. Então, a mesma coisa eu teria que fazer no numerador, vezes 2. 2 vezes 2, 4. Então, ele vai ter 4 gramas de fibra a cada 100 gramas de pão. Ele já não é o que mais tem fibra, ele já tem menos fibra ainda que o pão C. Já o pão B são 5 gramas para 40 gramas. 5 de fibra para 40 de pão. Eu vou multiplicar o 40 por 2,5. Porque se eu multiplico por 2,5, a gente vai ter o denominador 100. A mesma coisa será feita pelo 5.
vezes 2,5. Que vai dar, turma? 12,5. Então, o pão B, a cada 100 gramas de pão, tem 12,5 gramas de fibra. Já é maior do que o A e o C. E aí, notem, pessoal, o pão D são 6 gramas de fibras para 90 gramas de pão. Eu nem vou fazer essa conta, por quê? Para chegar no 100, falta muito pouco. E ainda, essa multiplicação não vai dar uma multiplicação exata. Então, a gente vai ter um número aproximado. Porque se eu multiplicar aproximadamente 0,67, aproximadamente, tá? Eu não, porque na verdade aqui a gente tem uma dízima periódica. Vai ser 0,6666 eternamente. Só que a gente, pessoal, não tem como resolver isso daqui. Então, aproximadamente nós teremos em quantidades de fibras nesse pão 6,7. E aí, olhando todas essas informações, qual o pão que é melhor para a nossa saúde? O pão da marca B. Marca B. Pois ele tem 12,5 centésimos. Ou seja, 12,5 gramas de fibras para cada 100 gramas de pão. E é isso aí, pessoal. Obrigado por assistirem mais uma aula. Já começamos o volume 2 do livro Aprender Sempre dos Nonos Anos. E à medida que vocês tiverem dúvidas, podem perguntar comigo na sala de aula ou venham e perguntem aqui no YouTube. Muito obrigado novamente. Até a próxima. Tchau, tchau.